Êxodo no capítulo 17. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim. Não havia água, porém, ali para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dai-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Pois o povo ali teve sede de água. E ali o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, toma contigo algum dos anciãos, toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali, a minha presença estará ali, sobre ti na rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés fez assim diante dos olhos dos anciãos de Israel. Chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor, a sua presença conosco ou não? O texto da palavra do Senhor traz a nós uma realidade que é fundamental. Todos temos em comum, todos os povos da terra, não importa a nacionalidade, os 8 bilhões de pessoas que estão nesse planeta têm em comum, crentes ou não crentes, evangélicos ou não, religiosos ou ateus, de qualquer língua, de qualquer língua, tribo, nação, língua, cultura, uns mais atrasados, outros menos, todos em comum têm a necessidade de sair de um ponto A, chamado ponto de necessidade. Um ponto A chamado de algo que se precisa, um anseio gerado por essa necessidade, para um ponto B, que é de suprimento daquela necessidade. Todos nesse mundo todo, em alguma área da vida, têm em seu horizonte um alvo. Todas as pessoas debaixo do sol carregam um desejo que vem de uma necessidade, que faz essa pessoa se mover desse ponto de problema, de necessidade, de hipocondição, de dificuldade, de dor, de não ter, para um ponto B, que é o alvo, o suprimento, a resolução do problema. Todos nesse mundo têm uma necessidade e o alvo de supri-la. Só que todo ser humano que tem o ponto A, todos temos o ponto A da necessidade. Todos temos nesse ponto A de necessidade o anseio pelo suprimento da necessidade. Ninguém quer ficar sofrendo. Daí todos vislumbram um ponto B, suprimento da necessidade. Não tem ninguém que, num ponto A de fome, não vai buscar o ponto B de suprimento da sua fome.
Ninguém no ponto A tem a necessidade familiar, um casamento que está se esboroando, simplesmente abandona tudo passivamente. Não. Ele vai buscar o ponto B de suprimento. Muitas vezes, esse suprimento pode ser um divórcio. E daí passamos por um outro problema dentro dessa mecânica da vida, de ter um ponto A, de uma necessidade, e correr para o suprimento dele a um ponto B. É que, tantas e tantas vezes, no suprimento dessa necessidade, como o exemplo que demos do divórcio, para suprir uma necessidade, por exemplo, de uma crise do casamento, é que, ao buscar-se esse ponto B, muita frustração pode acontecer. Talvez a principal ficha que precisa cair na nossa vida, quando estamos no ponto A de necessidade, e vislumbramos um ponto B de resolução, de resolver aquele problema, nós temos que ter a consciência de que todo alvo vai gerar novos alvos. Grande armadilha da vida, né? Quando você chega a um alvo, você, nesse ponto B, de resolução, de vitória, de bênção, de conquista daquilo que queria, outros alvos serão abertos ali. Há muita frustração quando saímos de um ponto de dor, de sofrimento, de escassez, de necessidade. Só que quando alcançamos o suprimento, a vitória, e até testemunhamos pelo suprimento, pela vitória nesta área, e até testemunhamos na igreja, naquele mesmo momento que eu cheguei no ponto B, eu já estou novamente no ponto A. Por quê? Porque cada conquista de um alvo alcançado vai gerar sempre uma série de outros alvos. Sim, outras necessidades, outras disposições que, se não houvesse aquela conquista, elas não existiriam. Alguém casa, o alvo é casar. Estava num lar difícil com pais, ou sentindo muita carência porque nunca teve amor, e daí, ou estava largado, largada, daí consegue o casamento. Sai do ponto A, solidão, para ponto B, agora não está mais em solidão, só que misericórdia. Uma miríades de alvos se abrem imediatamente quando casa. Que é uma família, ótimo ponto B, mas quando alcança esse alvo, imediatamente esse alvo ele cresce em miríades de outros alvos, como um prisma que irradia luzes. Tem família, tem o suprimento da família, daí tem que pensar no emprego para a família, daí tem que pensar no interesse do esposo ou esposa, e vai. Conciliação de outras necessidades. Quase sempre que você conquistar o ponto B de bênção, um outro lado, um alvo, um sonho que você tiver, imediatamente outros alvos dali se abrirão perante teus olhos. Pelo que o homem está fadado a viver
de um lado para o outro. Quantos casais querem um filho? Né? Aquela necessidade inerente ao ser humano de ter filho, mas depois que tem aquele alvo, a vida vira de ponta cabeça com novos alvos. Quando o médico se forma, puxa vida, que alvo maravilhoso. Daí que vem. Se a medicina é 8 anos, o pior é o 9º ano, que é quando a pessoa sai e abre seu escritório. Daí tem o alvo de abrir escritório, alvo de cliente, alvo de se estabelecer, alvo de se aperfeiçoar na profissão e conciliar com a sua área financeira e vai. Quando alguém se casa, quando alguém, qualquer realidade, conquista um carro, por exemplo, coisa tão simples da vida, né? O alvo de ter um carro. E depois de ter o carro? Pagar caro, pagar as taxas de carro, se cuidar com multas e vai, seguro. Muitos, ao saírem do ponto A para o ponto B, e nós estamos falando isso porque o povo de Israel saiu do ponto A. Qual que era o ponto A deles? Vou vendo as páginas da Bíblia, era sair do Egito para uma terra que emana leite e mel, que Deus tinha prometido isso a Abraão. A promessa estava no coração deles no cativeiro, porque ela tinha sido profetizada a Moisés antes do cativeiro. Inclusive a promessa de livramento. Eles ouviram pela tradição oral que o patriarca Abraão recebeu de Deus que eles estariam presos no Egito, mas seriam livres. Essa promessa está no livro de Gênesis. O povo de Israel tinha isso dentro do coração. Daí eles tinham esse alvo de Deus, esse plano, esse ponto B, sair de lá. E quando saem por uma mão forte de Deus, chegam no ponto B, saem do Egito, eles têm daí que atravessar até Canaã. Então, assim que eles conseguiram estar no ponto B, sair do Egito, abriu-se imediatamente novos alvos. Agora nós temos um novo alvo, Moisés, atravessar até a terra de Canaã. Porque Deus disse que era a terra das peregrinações de Abraão, Canaã. Então sabemos que é ir para lá. Não dá para ir pela Filístia. Daí, novos problemas. O alvo. Vamos pelo caminho mais curto, enfrentando o pior exército, pelo caminho mais longo, enfrentando exércitos também tão difíceis, mas talvez um pouco menos. Então, novos alvos, novas necessidades, novas problemáticas. E pior, dentro da saída do povo do Senhor, sempre tem um ponto A e um ponto B em vista. Aqui, no texto, o ponto A, água no deserto, que é fundamental. Não dá para ficar 3 dias sem água. No deserto não dá para ficar 1 dia sem água. Daí o povo do Senhor vai guiado por Deus a um ponto B, que é do suprimento da necessidade da água. Por isso que estamos falando de ponto A e o ponto B. Só que na vida pode ter muita frustração, porque muitas vezes não temos consciência de que e ficamos assim entorpecidos pelo ponto B e não nos informamos de forma antecipada que toda conquista vai gerar a necessidade de outras conquistas. Todos os alvos alcançados vão gerar outros alvos. Toda bênção vai gerar necessidade de correr atrás de algo. Até para a manutenção daquilo que você recebeu. Mas há outra questão também de frustração. Aqui no texto quase o povo se frustra, viu? Então temos que falar sobre frustração nessa caminhada do ponto A para o ponto B.
Há alvos que são escadas colocadas na parede errada. Muitos, por exemplo, se formam em medicina, mas o cara nunca... Deus não o preparou para aquilo, então ele era para ser um engenheiro. Muitos tentam a advocacia. Daí quando estão lá pelo primeiro, segundo ano, já vi que aquilo não tem nada a ver com eles. Eles deviam ser médicos. Muitos daí teimam e se tornam péssimos profissionais no ponto B. Porque quando se chega no ponto B tem que ter realização, né? Então, pessoas, por exemplo, que colocam o ponto B, que nunca foi o ponto B do coração da pessoa. A pessoa não sabia, a pessoa não se conhecia. A pessoa pensava que o ponto B era os Campos Elíseos, era Pasárgada, era o céu, era o Éden. Eu não sabia que o ponto B tinha um monte de problema. Muitas pessoas se esforçam por um cargo e quando chegam lá, há tanta decepção. Muitos saem do ponto A de uma igreja e vão para o ponto B, outra igreja. E o ponto B é pior que o ponto A. Era melhor terem ficado onde estavam. Né? Então, há muita frustração, porque há muito esforço e quando se conquista, aquela conquista, na verdade, é uma grande derrota. Há alvos que nos decepcionam. Casamentos, que era melhor a pessoa não ter casado. Grande decepção. Igrejas, faculdades, um novo relacionamento. Estou namorando. Daí foi pior, melhor ficar sozinho. É comum, corriqueiro, a corrida do ponto A para o ponto B. E se gasta tanta força, se desprende tanta energia. E no final é extremamente frustrante. Todavia, temos a consciência que, a despeito de todas essas considerações, a vida é uma constante travessia do lado A, alvo para um lado B de bênção. A vida é constantemente termos uma necessidade e passarmos a buscar o suprimento da necessidade, que é o ponto B, em todas as áreas da vida. Nosso corpo, por exemplo, ele vive com essa realidade o tempo todo. Ele busca ar enquanto você está dormindo. Ele passa enquanto você está dormindo de um ponto A para o ponto B, suprimento da necessidade de oxigênio, aliás, da necessidade do ar, do oxigênio, para o suprimento da mesma, que seria a renovação do oxigênio em todo o nosso ser. Ao nos levantarmos, adivinhe, há um ronco, uma orquestra sinfônica no nosso estômago. Abriu-se o ponto A, estou com fome. Vou correr para a cozinha, para o ponto B de alimentação, para a padaria. Vamos atrás todos os dias do ponto A para o ponto B, atrás do tal do dinheirinho. Vamos também na área espiritual, ao joelho, onde passamos do ponto A para o ponto B na nossa espiritualidade. Vamos aos relacionamentos, aos entranháveis afetos, abraços, beijos, caminhando a nossa alma, a sua sede, a sua fome de amor, do ponto A para o ponto B. Vamos a nós mesmos, do ponto A para o ponto B, querendo nos achar. Cada segundo nos movemos do ponto A para o ponto B. Todo momento, em todos os sentidos. Deus criou isso. A vida é passar do lado A para o lado B, toda hora, todo minuto.
todo o tempo. Até os mortos que nitrificam a terra passam seus corpos do lado A para o lado B. Já que na vida, como diz o filósofo cristão Lavoisier, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. No povo de Deus, eles estavam cativos de Faraó, como falamos, e agora estão nesse deserto, buscando o lado B, porque estão aqui com sede. Só que, exatamente para evitar a frustração, a intervenção divina no texto aqui é de particular atenção, porque o povo não vai buscar o lado B por si. O povo não vai buscar o lado B de per si, ou seja, cada um por si. E nem vai o povo aonde quer. Eles não consultam nenhum expert em achar água e nem alguma pessoa boa em mapas para ver onde tinha marcado algum lugar ali no deserto onde houvesse água, até porque aquele povo estava cativo no Egito, eles não conheciam nada do deserto, quem conhecia era Moisés. Então, se alguém ali conhecesse os mapas do local, era Moisés. O suprimento da necessidade da água, o ponto B, ele é alcançado espiritualmente. Isso muda muito a mentalidade da gente, né? É através de Deus. Ele é a segurança para o ponto B não ser um ponto de frustração. Ele é a segurança para não morrer na travessia do ponto A para o ponto B. Ele é a segurança de não chegar no ponto B tão quebrado, tão arrebentado, que o ponto B já não vale mais a pena. Ele é a segurança que a pessoa não vai ser destruída por ter o ponto B, por ter a benção. Porque a benção é um terreno escorregadio em que a pessoa fica com um torpor da mente, não consegue raciocinar e pode ser alvo fácil do inimigo das nossas almas. Ele é a segurança em que, se houver novos alvos no ponto B, ele também suprirá. Ele é aquele que garante que o ponto B vai ser realmente o ponto da bênção. Só que Deus, para fazer esse povo passar do ponto A para o ponto B, Ele não os leva para o caminho mais fácil no suprimento da necessidade. A travessia do ponto A para o ponto B, ela é provocativa. Não há atalhos no reino. Deus os leva do ponto A para o ponto B, esse sim, através de uma estratégia. É um Deus estratégico. Do ponto A para o ponto B, há uma série de exigências, orientações, mandamentos, condições. Ainda que fosse premente e urgente a água num deserto, Deus não alivia a necessidade do homem de obediência aos seus muitos ditames. Concluímos com tudo isso que falamos, que aqui nesse texto e na vida, não tem somente o ponto A de necessidade ou o ponto B de suprimento. Há um outro ponto, vamos chamar de AB, ou meio do caminho,
que é o caminho para se chegar ao outro ponto, em que recursos, energia e estratégia desenvolta para se chegar lá. E esse ponto AB, esse ponto do meio, se vislumbre nesse ponto do meio. O que você está fazendo para chegar no ponto B? Quais as forças que você está desprendendo para chegar nesse ponto B? Como você vai chegar no ponto B? Desgastado, desgastada, arrebentado, arrebentada. Como você vai chegar no ponto B? Detonando um monte de gente, puxando um monte de tapete, quebrando relacionamentos, perdendo amizades, perdendo-se a si, abrindo mão das coisas que você acha que são erradas moralmente falando, abrindo mão da ética. Qual o preço que você vai ter que pagar para chegar no ponto B? Se você chegar no ponto B, tem garantia que de fato Deus te falou que é o alvo que Ele estabeleceu para você dentro do Kairos dele? É tempo para se chegar no ponto B? Quem tem pressa come cru e quente. Quais as garantias sem Deus você tem que o ponto B não vai ser o ponto D de destruição? Ou de frustração? Ou o ponto B é a escada colocada na parede errada? Qual as garantias que você tem que o ponto B não será frustração? É em Deus que todas as perguntas são respondidas. O que você está fazendo para chegar no ponto B? A questão é a seguinte: no meio, no ponto entre o ponto A e o ponto B, o ponto AB, Deus tem que estar ali. Porque esse ponto AB, segundo Deus, vai te atrasar suficiente até o ponto B ficar maduro. Todas as dificuldades e barreiras encontradas no ponto AB, que se diz está demorando, é para amadurecer o ponto B, preparar o ponto B. Deus prepara a bênção para nós e nos prepara para a bênção. A questão é a seguinte: é quanto você está sendo fortalecido para suportar o ponto B através do ponto AB, como uma borboleta que, ao abrir a crisálida, aquele casulo que aprende, ela vai forçando o casulo e, ao mesmo tempo, fortalecendo os músculos dos braços dela e dos ombros dela, que vão dar sustentação às suas asas e vão fazer com que ela consiga voar. Com Deus é assim. O ponto B da borboleta é voar. Depois ela ser uma lagartixa, que é o ponto A, e ficar rolando pelo chão. Mas Deus coloca no meio do caminho dela, por que será, né, que Deus faz isso, né? Mas Deus está judiando da borboleta? Será que Deus está te judiando? Ele coloca na borboleta um ponto AB. Ela vira um casulo, assim, a borboleta. Ela vai crescendo dentro daquele casulo, se alimentando da gordura que está dentro do casulo, as proteínas. Ela precisa sair daquele casulo. Talvez a gente até seja tentado ajudar a borboleta. Vai matar ela. E ela vai forçando a barra daquele casulo, empurrando de um lado e de outro. E fortalecendo exatamente a musculatura das asas. Quando ela receber as asas, e poder voar no ponto B, ela vai estar com uma musculatura adquirida no ponto AB para poder voar. Deus não dá ponto sem nó. E Deus, nós valemos mais que as borboletas. Você quer tanto o ponto B. A questão é a seguinte:
Toda a ansiedade por um ponto B precisa ser tirada por Deus no ponto AB. As dores, os problemas, as frustrações, para chegar lá, elas são chave para tirar do meu, do teu, do nosso coração a ansiedade pelo ponto B. Porque pode ser um ponto I de idolatria ao ponto B. É por isso que sem Deus seremos destruídos ou no ponto A, ou no ponto AB, ou no ponto B. Que é bem pior. Porque a frustração daquilo que se é alcançado, ou pior, não se vê o quanto se está realmente frustrado em ter conseguido, é um desastre que Deus evita para aqueles que querem seguir Ele no ponto A, AB e B. Sabemos também que para se chegar no ponto B, qualquer alvo que se deseja, precise e almeje, para fazer essa travessia, tem que ter sempre o desprendimento de recursos, esforços, dentro de uma correta estratégia divina. Tem que haver proatividade. Tem que romper as barreiras em nome do alvo colimado. Senão não venceremos e não chegaremos ao alvo. Todo alvo, todo ponto A de necessidade e depois teve um ponto AB de muito esforço por um ponto B, que é a conquista. Isso é em tudo na vida. Cada átomo vive disso. Paulo, apóstolo, em 1 Coríntios 9, de 19 a 27, ele fala dessa necessidade de sair do ponto A, haver uma grande proatividade no ponto AB, que é o meio do caminho, para chegar no ponto B. Todo alvo de Deus vai ter isso. Todo alvo do reino de Deus vai ter essa realidade. Em 1 Coríntios 9, 19 disse, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar mais. Fiz-me como judeu para os judeus para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, mas para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Olha que esforço para chegar ao ponto B. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser participante dele. Esse ponto B é inabdicável, ele fala aqui. Daí ele fala, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio, correi com tal tenacidade, com tal fome, com tal desejo, para que alcanceis. Todo aquele que luta de tudo se abstém no ponto AB. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, que é o ponto B. Nós, porém, uma incorruptível, é um ponto B maiúsculo. Assim eu corro, não como coisa diante de coisa incerta, e combato, não como dando socos no ar, antes subjugo o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado, eu não chegue no ponto B. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo fala das agruras, das dificuldades desse ponto B. A AB, né? Que leva ao ponto B. No meio, tem que haver perseverança, empenho, tenacidade. O meio tem tudo a ver com a conquista ou com a falha, com sucesso, com insucesso, com vitória ou fracasso, triunfo ou malogro. E esse meio poderá ser desastroso também,
Se o ponto B não tem garantia nenhuma sem Deus, o ponto AB, a pessoa pode morrer ali. Ou a pessoa pode morrer até no ponto A. Jesus disse que era para calcular o preço de sair do ponto A para o ponto B. E daí ele aponta que a saída era ele estar com a pessoa. No ponto A, no ponto AB e no ponto B. Se você tem alvos que luta para chegar lá, nesse processo a fraqueza, a dor, definhamento, você está pior por dentro, falta de fruto, pessoas feridas, o diagnóstico é simples. Deus não está com você no ponto AB, na jornada. Porque na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Na presença de Deus, não importa se você está no ponto A com Deus. Você vai frutificar, você vai ter paz sobrenatural. No ponto AB, para seguir ao alvo, você vai dizer como Paulo, prossigo para o alvo. Com alegria, com tenacidade, mesmo não tendo. Esse texto aqui fala de uma pessoa que não tem e está feliz como se tivesse. Para Paulo, não importava se ele estava no ponto A, no ponto AB ou no ponto B. Interessante, né? Na presença de Deus até a tristeza salta da alegria. É supra circunstancial. No texto eles passam do ponto A, da sede para o ponto B, primeiramente unidos. A palavra povo unido até Moisés, indo falar com ele, é mencionado 6 vezes a palavra povo. Eles eram um grupo só, unidos. Outra coisa, eles foram abertos, eles foram transparentes com a liderança. A liderança aqui, a interação entre a liderança é fundamental para os alvos. Você quer sair do ponto A para o ponto B? União, liderança, interação com a liderança, palavra de Deus. Foi dada uma palavra como chegar do ponto A para o ponto B. Orientação, consolação, apoio e estratégia. Na vida e na Bíblia sempre tem algo no meio, sabe? Uma barreira entre o ponto A e o ponto B. Uma travessia em que Deus nos supre a partir de união, palavra de Deus, interação com a liderança, orientação, consolação, apoio e estratégia, a vitória. Senão, morreremos em algum desses pontos. Porque o ponto B, o ponto A e o ponto AB não são tão importantes como nós pensamos. No texto que lemos, do povo do Senhor indo para o deserto, volvendo as páginas até o capítulo 6 e 7, Deus chama Israel de seu exército. Todo exército tem uma estratégia. Do ponto A para chegar no ponto B tem um meio. Tem uma estratégia então. Porque todo ponto B vai ter suas barreiras. Todas as realidades difíceis de Israel, em todas elas, você vai ver Deus dando livramento e suprindo a necessidade. Vencendo inimigos durante 40 anos. Sempre essas necessidades foram um grande plano de Deus, na verdade. Cada uma delas. E é interessante a estratégia de Deus, porque as estratégias de Deus e os porquês de Deus, nós não conseguimos alcançar. Esse povo aqui jamais poderia imaginar o que estava na mente de Deus. Como disse Paulo Apóstolo, quem conheceu a mente do Senhor? É muita mente demais para se conhecer. Quem foi seu conselheiro? Paulo Apóstolo falou. Porque esse povo aqui
que foi durante 40 anos, esse ponto AB, para chegar ao ponto B, alguém pode dizer, puxa, por que tanto tempo, né? E por que tantas lutas? Foram muitos exércitos na travessia de 40 anos. Necessidades de água, necessidades de pão, necessidades de frio ou calor excessivo. E sempre Deus foi suprindo com milagres. Por que um ponto AB tão difícil? Talvez você possa até pensar assim, Deus, por que o Senhor me dá um ponto AB tão difícil? Por que o Senhor tem me dado um ponto AB tão duro? Tão difícil? Por que, Senhor? Talvez você esteja chorando. Por que eu tenho tanta dor na minha família? Por que eu tenho tanta dor com meus pais, com minha mãe, com meus irmãos, meu emprego? Por que é tão difícil ganhar o salário? Por que é tão difícil eu me agarrar no meu trabalho? Eu me sinto como um náufrago, me agarrando em alguma boia no meu trabalho. Por que meu ponto AB para chegar no ponto B é tão difícil, Senhor? É com tanta dor, é com tanto empenho. Parece que eu me empenho tanto no ponto AB para conseguir tão pouco no ponto B. Por que, Senhor? Todas as realidades difíceis de Israel e Deus dando livramento e suprindo a necessidade, o ponto AB, durante 40 anos, eles promoveram esse ponto AB um grande evangelismo, mais que o ponto B, de todos os povos da terra. Quando o povo do Senhor chegou na terra prometida, através de Josué, e foi invadindo, a primeira lugar a ser invadido era Jericó, Raabe, a meretriz, chega para os espias enviados por Josué a Jericó, que entram na cidade como espiões. Raabe, a meretriz, que era cidadã de Jericó, ela chega para eles e ela acaba descobrindo que eles são servos do Senhor. Não sei se ela os viu orando. Ao invés dela denunciar para o rei de Jericó, porque daí eles seriam mortos, ela falou assim, olha, o coração de todo o povo aqui de Jericó, e não só de Jericó, o coração de todo o povo da terra está gelado, está temeroso, estamos todos com medo. Deus espias, por quê? Porque nós soubemos como o Deus de vocês, com mão forte e braço estendido, tirou o povo de vocês do poder do Egito. E soubemos também que durante a travessia desses 40 anos, Ele fez obras maravilhosas, o Deus de vocês, na vida de vocês. O Deus de vocês é incrível. Vocês são um povo invencível, porque vocês têm um Deus todo-poderoso. Soubemos do que aconteceu com os amorreus, com os moabitas, com todos os povos que se voltaram contra vocês. Todos foram destruídos. E conosco não será diferente. Quer dizer, todos os 40 anos de luta que aquele povo passou, tinha a luta e tinha o suprimento de Deus. Tinha o ponto A e ponto B no deserto e o ponto AB, né? Como chegar lá. Tudo isso, esse suprimento da necessidade, serviu de evangelismo para que o povo cananita tremesse quando chegasse o povo de Israel na terra prometida de Canaã. O povo de Israel não entendia as necessidades. Eles não imaginavam que aquilo que era luta e dor para eles, por exemplo, o povo não entendia porque faltava água
no deserto, né? Eles não imaginavam que quando Deus suprir, depois a água da rocha, essa notícia ia se esparramar e venciam exércitos de uma forma impressionante, a ponto de até o sol parar. O sol parou para que Josué vencesse um povo. E Deus estava lançando mísseis emocionais, flechas na alma dos cananitas, que receberam Israel tremendo. Sabe que quando Gideão em Juízes, ele vai para a batalha com os midianitas, ele só foi quando ele foi espionar os midianitas e os midianitas disseram que estavam com medo de Gideão e medo do Deus de Gideão. Daí ele foi. Porque se uma pessoa estiver destruída por dentro, estiver sem muralhas emocionais, as muralhas de Jericó para nada adiantariam. Quando os espias chegaram para Josué e falaram que o coração daquele povo de Jericó estava destruído, ele não titubeou, atacou, apesar das muralhas, porque as muralhas principais, elas são emocionais, e não havia muralhas de fé e confiança no coração do povo de Canaã. Muito pelo contrário, havia medo, pavor. Dessa história toda, onde Deus começou a atacar Canaã? Nos 40 anos do período AB, em que o seu povo saía da servidão do Egito, ponto A, para o ponto B, terra prometida. O ponto AB foi mais fundamental ainda. Foi mais musculatura para a borboleta ainda do que se possa pensar, porque destruiu o Senhor de longe o coração do povo de Canaã pelas maravilhas e portentos que ele fazia no deserto, pelo evangelismo que ele fazia no deserto, por se mostrar quem ele era e quem seu povo era. Então, todas aquelas necessidades e suprimento que doía no coração do seu povo, e seu povo podia não entender, por que um povo do Senhor sofre assim? Era uma bênção. Você já pensou que a tua dor pode ser uma grande bênção? Dá para você confiar nisso? Oh, Deus. Como é difícil para eles confiar nisso. Essa sabedoria de Deus. Não é possível um negócio desse. Aquilo de ruim, entre aspas, que acontecia no seu povo, no ponto AB, ponto do meio, foi fundamental para o ponto B. Quando eles chegaram na terra de Canaã, o povo estava destruído por dentro. Aqueles povos que nem os egípcios queriam enfrentar foram debelados por Josué, um após o outro, que eram como peças de dominó. Israel encontra lá um povo derretido, com o interior em pedaços. Paulo dizia que nós temos sido espetáculo de homens e anjos, né? Oh, meus irmãos, é tão difícil acreditar que a tormenta é uma bênção. Cada oposição com suprimento vem só evidenciar o compromisso de Deus conosco. A aliança nossa com Deus é evidenciada nas palavras proféticas, em todo o investimento de Deus em nós, que sempre se vislumbra na oposição. Deus poderia mandar água de chuvas, levar um rio e ir ao seu povo. Poderia Deus imitar algum milagre antigo, mas Deus apresentou uma solução estratégica ao seu povo para matar a sede. Quando isso fosse alardeado aos povos inimigos, seus corações iam ficar derrotados.
Hoje, Deus tem uma estratégia, o nosso general, chamado Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O povo do Senhor não vai do ponto A para o ponto B de forma simples, nem lhes é suprida de uma forma simples também a falta de água. Não, a água sai da rocha. Tudo tem uma estratégia de Deus. Temos que entender as estratégias de Deus. Deus leva estrategicamente Gideão, por exemplo, falamos de Gideão, para vencer os midianitas de forma estratégica. Para se ter uma ideia, os 300 de Gideão enfrentam 149 mil homens. Mas a estratégia de Deus foi tão incrível que aqueles 149 mil pensaram que estavam sendo atacados por 300 mil homens. E se suicidaram. Quando os 300 de Gideão chegaram lá, encontraram um cemitério. Josué foi sem estratégia, sem Deus, do ponto A para o ponto B, numa das suas conquistas em Ai. A cidade chamava Ai, e foi Ai para Josué, porque eles perderam e não deu certo. Depois Deus deu uma estratégia para Josué, e Josué conquista Ai. Jonas sai do ponto A, que seria onde ele estava, para o ponto B, Nínive, para evangelizar. Ele quer fugir, né? Daí um grande peixe pega ele e leva ele para Nínive. E ele é vomitado na praia de Nínive. Ou lá no rio, né? Porque Nínive não tinha uma praia, tinha um rio, que é o Eufrates, né? Ele é vomitado lá, o grande peixe, provavelmente uma baleia. O vomita lá. Interessante que entre os ninivitas eles tinham uma profecia antiga de um oráculo deles que dizia que haveria um profeta que viria não pela terra, mas pelo mar. E a esse deveria de ouvir. E exatamente veio Jonas evangelizado e o coração daquele povo se derreteu diante da estratégia divina. Tudo tem estratégia de Deus. A borboleta poderia não entender porque Deus lhe deu para ela uma crisálida. Nós não entendemos as estratégias de Deus. Sabe o grande Alexandre o Grande? Um dia ele pegou, isso aconteceu literalmente, e levou o seu povo, seu grande exército. Na verdade não era um grande exército, sempre Alexandre o Grande enfrentava exércitos maiores. Eles tinham que enfrentar os persas, e os persas estavam com um exército 3 vezes maior que ele. E o pior não era isso, é que tinha uma falha geográfica em que fazia um gargalo, um estreito, e daí para alcançar os persas, Alexandre o Grande tinha que ir por aquele gargalo geográfico. Então ele já vinha com um exército menor e o exército maior ia encurralar ele num lugar apertado, ele não tinha chance. O que faz Alexandre o Grande? Leva o seu exército pelas montanhas. Sem equipamento de escalar, alguns homens caem dos despenhadeiros e morrem. Muitos ficaram tristes, pensando por que Alexandre o Grande, nosso grande general, está fazendo isso conosco. E foi levando, daí eles conseguiram escalar, descer a montanha. Quando eles viram, eles estavam nas costas dos seus inimigos. Toda aquela travessia penosa e tortuosa fez o exército de Alexandre o Grande dar uma volta por trás, e Alexandre o Grande conseguiu atacar aquele exército persa, muito maior, 3 vezes maior que o seu, pelas costas. E eles tiveram que correr aquele gargalo geográfico, o exército inimigo de Alexandre o Grande. Daí que eles foram destruídos de vez. Nós precisamos crer que Deus está fazendo isso. Por que estamos vivos? Por causa de Deus. Deus tem uma estratégia. Hudson Taylor foi o primeiro missionário
na China. Primeiro missionário chinês. Ele foi lá pregar. Em certo momento, numa das suas viagens, ele se acidentou, Hudson Taylor, no barco. E ele foi hospitalizado. E ao ser hospitalizado, foi constatado que ele tinha ferido a terceira vértebra e ficou tetraplégico. Hudson Taylor estava agora na China, tetraplégico. Estava fazendo um trabalho tão lindo, tantas pessoas chinesas estavam aceitando a Cristo. Mas ele era o único missionário lá. E Hudson Taylor chega e está tetraplégico, incapaz, já pede para sua esposa fazer as malas, porque parecia que Deus tinha o abandonado. Como que ele ia evangelizar tetraplégico? Como que se evangeliza a partir de uma tetraplegia? Ele pensava que seu futuro era sua esposa ir cuidar de um semi-morto para o resto da vida. Da vértebra ainda anulada, destruída. Ele pensou que Deus tinha abandonado. Mas missionários começaram a ficar penalizados por ele, e pessoas que tinham aceitado a Cristo, já estavam há algum tempo com Deus, através do ministério dele mesmo, de muitas províncias da China, vieram visitá-lo. Ficaram muito penalizados. Missionários de outros países, sabendo do que ele estava passando, começaram a dizer: coitado, pobrezinho do Hudson Taylor, nós não apoiamos muito ele. E eles vêm também para ver Hudson Taylor. Todos esses que visitam, eles dizem: o que podemos fazer por vocês? Por você, Hudson Taylor. Hudson Taylor começa a ensinar chinês, mandarim, para aqueles missionários que vieram de fora, que agora queriam evangelizar, e também para outros que tinham aceitado a Cristo e estavam caminhando com o Senhor firme, se dispõe a ajudar Hudson Taylor, já que ele estava naquela situação tão difícil. Hudson Taylor ensina, faz um mapa com os pontos de toda a China e envia 53 missionários por todas as 53 províncias da China. E um belo dia ele vê 53 missionários. Ele podia no máximo numa província por dia. Agora tinha lá pessoas não só indo, igrejas abertas em 53 províncias da China, 53 missionários que ele sustentava com ofertas missionárias, indo por toda a China. Ele, com pernas e braços, nunca tinha evangelizado tanto quanto tetraplégico. Passa-se 2 anos, o dedinho dele começa a formigar. Pessoas vão ajudando, ele vai fazendo uma fisioterapia do seu tempo antigo. 3º ano ele está de pé de volta. Só que a China nunca esteve tão evangelizada depois da tetraplegia.
Você está seguro no que Deus está fazendo com você? Você está descansando? Como é difícil nós descansarmos. Por que Deus me leva na tormenta? Por que Deus está fazendo isso? Se Ele está comigo no ponto A, esse ponto vai ser uma bênção. Se Ele está comigo no ponto AB, vai ser uma bênção. Se Ele está comigo e me levou no ponto B, esse ponto B vai ser B de B maiúsculo. Porque B, sem Ele, nunca foi ponto B de bênção. Que Deus te abençoe, meu irmão.